pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós vamos estar dando continuidade a este assunto de Segunda Guerra Mundial, porém dessa vez nós vamos abordar o lado da ditadura de Mussolini ou Itália fascista ou República Social Italiana, que em resumo foi um regime totalitário centrado na figura do Duce, que seria Mussolini, que foi fundado em 1922 a partir da Marcha sobre Roma e foi dissolvido em 1943, quando nós vamos ter a República de Salò após a fuga de Mussolini para o norte da Itália. Então, como antecedentes, nós temos a Primeira Guerra Mundial, como sempre. A Itália venceu a guerra e lutou principalmente no fronte alpino contra o Império Austro-Húngaro na maioria das vezes. Aí nós temos várias batalhas, como a Batalha de Vitório Veneto, a Batalha de Carporeto. A batalha pelos Alpes foi muito mais ferrenha no fronte, nesse fronte, especialmente por causa que era um ambiente, como vocês podem ver aí, muito mais severo e muito mais extremo. Então a batalha era mais difícil de se desenvolver do que nos outros frontes, em que era mais plano, embora no caso do fronte oriental fosse mais frio. No fronte alpino, ou seja, a campanha italiana, não era lá tão fácil de se avançar, porque você muitas vezes tinha que escalar a montanha. Você também lidava com muito mais neve e frio, era muito rochas sólidas na maior parte das vezes. Às vezes você tinha que tomar cuidado para fazer a trincheira, porque senão ela desabava por causa que era neve. Então havia uma série de outros problemas que vinham junto com o frio dos Alpes suíços. Mas então a Itália vence. Ela inicialmente fazia parte das potências centrais junto com o Império Austro-Húngaro e Império Alemão, mas ela saiu por causa que o tratado que alegou que o tratado que ela tinha feito com eles era para tratado de defesa e não de ataque. Ela obviamente usou isso como desculpa, porque na realidade as promessas feitas pela Entente foram muito mais vantajosas para a Itália do que o que era prometido nas potências centrais. Então eles conseguiram descobrir um pequeno furo dentro do tratado e saíram das potências centrais lutando ao lado da Entente. Então eles venceram a guerra, porém algumas das suas cidades próximas aos Alpes estavam destruídas e também não tiveram suas exigências territoriais e coloniais aceitas no Tratado de Versalhes. E aí nós chegamos nesse ponto, né, de que o final da Primeira Guerra Mundial acarretou uma enorme satisfação em toda a Europa, especialmente porque o fracasso diplomático que foi, que o Tratado de Versalhes acabou não aceitando as cláusulas dos próprios combatentes, como por exemplo o Japão, que queria igualdade racial, não teve, e alguns territórios também não teve. A Itália, que queria algumas colônias e mais alguns territórios, também não teve. Também a própria discussão, porque nós tínhamos o lado dos britânicos um pouco mais brandos, os franceses querendo impor as sanções ainda mais severas em cima da Alemanha, já derrotada, já quebrada e destruída. Então acabou que essa falta de conciliação de ambos os lados, mesmo após o fim da guerra, acabou que nós podemos ver isso como um mero intervalo de uns 20 anos mais ou menos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque era questão de tempo para até que uma Segunda Guerra acontecesse, porque o fracasso da Liga das Nações em tentar propor a paz acabou se provando fatal. Então, a Itália vai se polarizar rapidamente em três grandes grupos, não é? Que eram comunistas, que eram os liberais e os fascistas. Então, durante o ano de 1921, o Partido Nacional Fascista cresce com uma velocidade assustadora
e consegue efetuar com sucesso a marcha sobre Roma em 1922. Então Mussolini se torna primeiro-ministro como resultado desta marcha bem-sucedida. Então, antes de falarmos do governo fascista, nós temos que entender o que é fascismo, que, a grosso modo, é uma ideologia totalitária, e aqui vamos abrir um parênteses, diferença entre totalitarismo e autoritarismo. Eu já tinha falado isso em outros vídeos, mas é sempre bom estar frisando. Autoritarismo, eu não gosto do líder, eu posso ter essa escolha de não gostar do líder, mas eu não posso manifestar publicamente. Exemplo, o Estado Novo do Brasil, né? Getúlio Vargas. Você pode odiar Getúlio Vargas, mas não pode falar isso em público. Já no totalitarismo, exemplo, a Itália fascista de Mussolini, você não pode odiar Mussolini, ou seja, está proibido qualquer ódio ao líder Mussolini e ao Partido Nacional Fascista, como você tem que manifestar publicamente todo santo dia que você ama o partido, que você ama o líder, que você ama a nação, que você ama o fascismo ou qualquer outra ideologia totalitária, stalinismo, salazarismo, franquismo, nazismo e um monte de outros ismos que vão se tornar coisas extremamente perigosas a partir da década de 20 ou de 1920. Eles defendiam o nacionalismo, como toda boa ideologia totalitária, eles tinham que gostar da própria nação, o imperialismo, além de defender o militarismo como um meio de proteção e de salvação pública, e o expansionismo como meio de ganhar a vida. Então, o fascismo se diferenciava principalmente por causa do corporativismo, não é? Que era a ideia dos votos agrupados. Em vez de uma pessoa, um voto, nós temos um conglomerado de pessoas que vão dar um voto e outro conglomerado de pessoas que vão dar um voto. Havia também essa promessa de conciliação de partidos políticos. E por conciliação quer dizer mata, prende, tortura e faz sumir todos os opositores, todos os que não sejam fascistas. Então, em 1925, o Partido Nacional Fascista vai promulgar os decretos que vão banir quaisquer outros partidos e vão concentrar ainda mais poderes em Mussolini, além de criar o Grande Conselho Fascista, que seria liderado pelo Mussolini. Então, esse conselho só prestaria contas ao rei e, resumindo, apenas fascistas seriam permitidos na Itália. E ele vai também promulgar a Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, que é uma espécie de regulamentação das leis do trabalho. Em outras palavras, ele resumiu toda a legislação trabalhista da época, criou mais algumas leis e juntou tudo isso em uma forma de consolidar essas leis do trabalho em uma carta chamada Carta do Trabalho. Ele vai regulamentar os sindicatos, que agora só podem ser organizados pelo governo. Então, após toda essa organização, Mussolini então vai se aliar a Hitler. Então, por conta disso, ele invade a Etiópia porque ele crê que está mais preparado e também vai adotar políticas antissemitas como forma de agradar a Hitler para ganhar o seu apoio dentro dessa campanha na Etiópia. Porém, em 1943, após 6 anos de guerra, 4 anos de Segunda Guerra Mundial, mas 6 anos desde que os italianos tinham invadido a Etiópia, após sucessivas derrotas na Sicília e em outros territórios italianos, Mussolini acaba recuando e fundando a República de Salona, porção norte da Itália. Então, lá para 1945, quando já teve a Batalha de Monte Cassino
e já está muito difícil de manter Roma, manter a porção norte da Itália também. Agora que os aliados já estão chegando, já estão se aproximando, Mussolini vai tentar fugir para a Alemanha, lá para onde estava Hitler, e acaba sendo capturado pelos rebeldes italianos em 1945. Então, nessa foto nós temos aí as personalidades da esquerda para a direita. Nós temos um cara desconhecido, o Benito Mussolini, Gaeta Petacci, Alessandro Pavolini e Attili Stratti. Provavelmente falei o nome errado, né? Não sou muito bom em línguas que não sejam o português, mas acaba que, dando uma olhada, assim, a grosso modo dá para se dizer que a ditadura fascista de Mussolini chegou ao poder primeiro que Hitler, porque Hitler tentou, Hitler se inspirou em Mussolini, tentando também dar um golpe sobre Munique, não é? E não deu muito certo. Não deu muito certo, então Hitler acabou sendo preso e escrevendo Mein Kampf na cadeia. Então dá para se dizer que a inspiração de Hitler era Mussolini, porque Mussolini chegou ao poder primeiro e foi o primeiro da Europa a ter essa política mais totalitária, não é? Foi o primeiro que começou com esse movimento, que depois de se espalhar por toda a Europa com seus respectivos movimentos, não é? E acaba que, por ironia do destino, Mussolini foi o primeiro a chegar ao poder e o primeiro a sair dele, por causa que a Itália estava sendo dominada e caiu primeiro que a Alemanha e depois foi o Japão logo em seguida. Então, por uma ironia do destino, Mussolini chegou ao poder primeiro e saiu dele primeiro também. Então, esse foi o vídeo de hoje e no próximo nós vamos estar falando isso mesmo, da Alemanha nazista, não é? E provavelmente eu vou já estar me preparando para fazer o vídeo da Segunda Guerra Mundial. Talvez eu decida fazer algum conteúdo um pouco fora dessa linha de Segunda Guerra, Primeira Guerra. Talvez eu pegue alguma coisa mais solta assim e depois vá para a Segunda Guerra Mundial, porque vai ser um vídeo muito grande, ou mais um projeto grande, talvez até maior do que o vídeo da Primeira Guerra Mundial, que eu ainda estava testando algumas coisas e que agora que eu vi que elas estão funcionando, eu vou tentar dar uma melhorada no que eu já fiz no vídeo anterior, uma organizada melhor nessa parte de edição de vídeos, para ver se eu consigo trazer um conteúdo melhor para vocês. Mas por hoje é só. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.